Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos para celebrarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e, neste momento, meditar em Sua palavra, principalmente num dia tão importante quanto o dia de hoje. Hoje celebramos a Páscoa, celebramos o sacrifício de Jesus por nós. Nós tivemos uma sexta-feira de dor, um sábado de silêncio, mas hoje é dia de alegria, hoje é dia de celebração, hoje é dia de conhecermos e sabermos quem Jesus é. Por isso eu convido você, neste momento, a abrir a sua Bíblia, me acompanhar na leitura que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Mateus 28, de 1 a 10. Vou ler para que você possa, então, me acompanhar. Vou aguardar alguns segundos para que você possa abrir sua Bíblia, folheá-la, encontrar o texto de Mateus 28, de 1 a 10. Diz assim este texto, Mateus 28, 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois de prece, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Este é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 a 10, onde nós encontramos a narrativa, depois da ressurreição, o encontro de Jesus com as mulheres inicialmente, o evento todo da ressurreição e o comissionamento para um encontro muito importante. Hoje nós temos que estar pensando como buscar a Jesus. Por que buscar a Jesus? Portanto, eu quero convidar você a orar. Vamos falar com Deus, nos preparando para a reflexão deste momento. Amado Pai, querido Senhor, agradeço ao Senhor mais uma vez pelo dia, por tudo que nos deste, pelas oportunidades, pelas celebrações desse tempo, celebrações que trazem a nós alegria e também muita esperança, porque Cristo Jesus é vivo, Cristo ressuscitou e hoje estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque em razão da morte e ressurreição de Jesus, nós pela fé nos tornamos teus filhos, justificados por este sangue precioso. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e podermos meditar em tua palavra. No nome de Jesus, amém. Pois bem, o texto que acabo de ler é o texto em que narra a ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. É claro que encontramos esse mesmo texto narrado em Marcos 16, de 1 a 8, em Lucas 24, de 1 a 12 e João 20, de 1 a 10. Todos estes textos que acabo de mencionar falam do mesmo evento, cada um dando um detalhe diferente ou narrando uma perspectiva diferente, para que, juntando todas estas quatro narrativas, nós consigamos entender o contexto, o que aconteceu, por que este momento é um momento tão importante na nossa vida como crentes em Jesus Cristo. Você que está aí em sua casa,
precisa entender que, assim como aquelas mulheres, nós precisamos buscar a Jesus. Mas precisamos buscá-lo pelo motivo certo, pela razão certa, com o sentimento certo. Elas, quando foram ao sepulcro, elas estavam indo com um motivo, uma razão. Elas estavam indo ali em razão da tradição que elas tinham. Naquela época, as mulheres, os homens, eles não eram sepultados como somos sepultados hoje em nosso tempo. Hoje é feito aquela necrópsia, toda aquela parte do IML e tudo mais, os exames, e depois um velório e sepultamento. Naquela época, as pessoas não passavam por este mesmo processo. A pessoa, quando morria, ela morria e o seu corpo não era mexido, não era alterado em nada. A pessoa era envolta em lençóis e colocada num local. Quem tinha posses poderia sepultar uma pessoa numa caverna particular. E ali o corpo ficava exposto, não era sob terra. Às vezes era colocado dentro de uma gruta e ali depositado. O corpo de Jesus foi colocado numa gruta que pertencia a José de Arimateia. Se você ler os versos anteriores, do capítulo anterior, você vai ver que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para ser sepultado e colocou num local novo, que não tinha sido usado por ninguém. E ali o corpo fica, como aconteceu com Lázaro. O que acontecia? As pessoas, então, nos primeiros dias, nas primeiras horas após a morte, a pessoa recebia um banho de perfumes. Então, os parentes iam ao sepulcro, os amigos, as pessoas queridas, iam ao sepulcro para jogar o perfume, porque o cheiro, com o tempo, ia se tornando difícil de suportar. Por isso, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Elas foram naquela direção, não porque estavam na expectativa de Jesus ressuscitou. Elas foram para cumprir o ritual, levando os seus ungüentos, os seus perfumes, para jogar no corpo de Jesus. E quando elas chegam lá, contemplam uma situação totalmente diferente. A pedra do túmulo estava revolvida. Havia os guardas que estavam cuidando do local, como que desmaiados, paralisados, em estado de choque. E elas contemplam um ser, um homem, todo de branco, dizendo, ele não está aqui. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram atrás de Jesus, mas ele não está aqui. Possivelmente aquelas mulheres ficaram apavoradas com aquela visão e começaram a pensar o que fizeram com o corpo do meu Senhor. Como nós vemos no outro evangelho, quando Maria Madalena pergunta ao jardineiro, na verdade era Jesus, mas ela pergunta ao jardineiro, onde foi que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor para que eu pegue? Olha como é que estava a cabeça dessa mulher, de tanta tristeza, tanta decepção pelo que aconteceu. Quando a morte atinge uma família, nós nem sempre raciocinamos tão bem assim nos primeiros momentos. Queremos aplacar a dor, queremos jogar algum perfume para tirar o aroma ruim, queremos trocar a roupa para dar uma aparência mais jovial, queremos pintar, queremos esquecer, não queremos ver a morte. E aquelas mulheres foram até Jesus, esperando-o ver morto. Mas elas se deparam com uma situação totalmente diferente. Glória a Deus por isso, porque o que ali aconteceu comprovou ainda mais, não somente o poder, mas a autoridade e o cumprimento das promessas de Deus desde o Antigo Testamento. Aquelas mulheres, então, foram as primeiras a comprovarem, discípulos, a comprovarem que Jesus Cristo estava vivo. E isso causou um grande impacto. E aquele anjo diz em seguida, olha, podem voltar, avisem aos discípulos, anunciem a ele que ele já foi adiante e vai esperar vocês lá à frente. Ele está indo para a Galiléia e ali é o lugar de encontro. E elas saem no meio do caminho, Jesus vem ao encontro delas. E ali elas se prostram perante o Senhor, o adoram, e Jesus diz, vão, avisem a meus irmãos.
para se encontrarem comigo, pois estou indo adiante para ali poder me despedir deles. Essa é a narrativa e um resumo do texto que acabei de ler. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Como podemos trazer a experiência da ressurreição para o nosso tempo e a nossa experiência neste momento? Vejam, aquelas mulheres saíram com um objetivo. Elas queriam encontrar-se com Jesus, mas o seu encontro com Jesus estava sendo determinado pelas emoções, pelas expectativas, pelos pensamentos delas. Elas não estavam pensando em encontrar Jesus vivo. Elas iam se encontrar com Jesus morto. Elas não estavam pensando de que poderiam ter uma nova experiência, mas elas iriam lamentar a morte do seu Senhor. Elas não imaginavam que a vida delas seria transformada de tal maneira que viria a alegria. Na verdade, elas estavam acreditando que a vida delas tinha sido transformada por um mar de tristezas. Muitas vezes nós passamos por esse tipo de experiência. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, muitos de nós estão passando. Vão na direção de Jesus. Quando experimentam uma tragédia, quando experimentam um momento de tristeza, quando experimentam um momento de dor, e vão a Jesus para dizer a Ele o que eles querem, e esquecem que o nosso Senhor tem muito mais a nos oferecer do que aquilo que queremos pedir a Ele. Naquele momento, aquele anjo olha para as mulheres e diz: eu sei a quem vocês estão buscando. Jesus. Vocês querem Jesus, encontrar Jesus, mas o Jesus que vocês estão procurando, ele não está mais aqui. Porque o Jesus que vocês procuram ressuscitou. Daí entendermos que o Jesus que nós precisamos buscar diariamente não é o Jesus morto, mas é aquele que está vivo. E ele está vivo hoje na vida de todo homem e mulher que crê nele como seu Senhor e Salvador. Não é apenas uma imagem, não é apenas um sonho, não é apenas uma imaginação, como hoje pela manhã preguei, falando sobre o momento em que Jesus aparece entre os discípulos e diz: paz seja convosco, conforme o Evangelho de João. Jesus, ao chegar entre eles, ele conversa, dialoga. Ele diz: podem tocar nos meus braços, sou eu, dê-me um pedaço de pão, vou comer com vocês. Jesus está vivo na vida daquele que o busca como o seu Senhor e seu Salvador. Jesus não é apenas uma imagem para ser colocada num lugar e ficarmos pedindo alguma coisa, mas Jesus é aquele que nem a morte vence. A morte não vence ele. Jesus é aquele que a morte não tem poder sobre sua vida. Quando nós lemos o texto, percebemos que aquelas mulheres ficaram impactadas com o que estava acontecendo. Possivelmente o texto fala que elas tinham um misto de medo e alegria. O que vai acontecer agora? Como será? O que podemos fazer? Naquele momento, aquelas mulheres descobrem a maior de todas as verdades. Jesus não é detido por nada e ninguém. Ele venceu até a morte. É por isso que celebramos hoje a ressurreição de Jesus. É por essa razão que no mundo cristão, o mundo todo, está celebrando este momento. Às vezes o comércio tenta torcer um pouquinho o significado da Páscoa, colocando ali um coelho de chocolate dizendo que é o símbolo da Páscoa. Nunca, jamais. O símbolo da Páscoa é o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício por amor a nós. Quando nós vamos buscar a Jesus, quando queremos realmente buscar a Jesus, se realmente queremos nos encontrar com Jesus, precisamos nos encontrar com Jesus vivo, porque Ele é Senhor da vida. Ele mesmo disse: eu vim trazer vida e vida abundante. Não uma vida qualquer, mas uma vida que faça diferença.
Mesmo nesse tempo em que estamos vivendo de Covid, de doenças e de mortes, Ele traz esperança, Ele traz o conforto, Ele traz uma nova realidade. A morte não o venceu. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Meu irmão, minha irmã, o texto de Paulo em 2 Coríntios nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, a morte não o alcança. Ah, mas e aqueles que morreram? Paulo diz em Tessalonicenses que eles estão descansando, esperando a volta de Jesus. E nós vamos nos encontrar com Ele. Com Ele, com ela, com eles. Nós vamos nos encontrar com eles. Por um tempo ficaremos na saudade, por um tempo ficaremos na tristeza. É por esta razão que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João que estaria enviando um Consolador, que enquanto Ele não está presente, que enquanto aquelas pessoas amadas não estão presentes, o Espírito Santo está em nós, nos confortando e nos consolando e nos fortalecendo. Não podemos, sob aspecto nenhum, achar que Jesus não tem o poder de nos trazer a solução aos nossos corações. Por isso, quando você quiser se encontrar com Jesus, se você quiser se encontrar com Jesus, entenda, você tem que se encontrar com Ele pelo motivo certo. Não para dar a Ele presentes, não para oferecer a Ele coisas, não para fazer as coisas porque os outros fazem, pela tradição, mas para se encontrar com Ele vivo, uma relação viva, um encontro real, um encontro que faça a transformação de sua vida. Por isso que aquele anjo disse, eu sei quem vocês estão buscando, mas vocês estão buscando Jesus que morreu. Ele não está mais aqui não, porque o Jesus que vocês estão procurando está vivo. Ele ressuscitou. E é isso que tem que incendiar o seu coração para falar de Jesus, para vir à igreja, para ler a Bíblia, para orar. Porque Jesus está vivo, eu posso, eu vou, eu irei. Dá medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente fica preocupado porque tudo pode acontecer, mas o Senhor tem o poder até de vencer a morte, então eu não tenho que me preocupar mais. Segundo lugar, o texto nos diz que aquele anjo disse para elas, olha, eu sei quem vocês estão buscando, ele não está aqui porque ele não está mais morto, ele está vivo, ressuscitou, mas também ele foi adiante de vós, ele já saiu, ele já está indo para o trabalho. Segunda coisa que nós temos que entender, se estamos procurando Jesus na nossa vida, precisamos entender que Ele está adiante de nós. Nós que temos que alcançá-lo, nós que temos que procurá-lo, nós que temos que caminhar no caminho que Ele estabelecer. Não somos nós que dizemos a Jesus o que queremos ou não queremos, mas nós temos que procurá-lo para poder andar no caminho que Ele estabelece. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala assim, ninguém vai ao Pai. Fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, se você quer ter um relacionamento com Deus, o caminho é Ele. Tem que ir na direção dele, vá atrás dele. Não fique esperando um milagre acontecer. Quantas vezes nós tomamos decisões, fazemos escolhas, direcionamos a nossa vida e não convidamos o Senhor Jesus a dizer, Senhor, está certo isso? É assim que eu devo agir? Falta alguma coisa? Está no teu agrado? O que eu estou fazendo é o que o Senhor vai abençoar? Não, muitas vezes nós tomamos a decisão, fazemos o negócio, falamos as coisas, tomamos direção e depois, lá no meio do caminho, Senhor Jesus, me acode aqui para resolver o meu problema. Muitas vezes o nosso mestre nos
acompanha e nos ajuda a vencer a dificuldade. Mas muitas vezes nós mesmos temos que nos desembaraçar das nossas próprias escolhas, porque certas escolhas são de pecado e Deus não pode estar no meio disso. Por isso que a palavra de Deus nos diz que se queremos ter um relacionamento com Deus, precisamos pedir perdão. Arrependimento e perdão. Arrependimento e pedido de perdão, para poder então ser transformado, ser purificado, ser justificado e então aí um novo relacionamento com o Senhor Jesus. Aquelas mulheres foram procurar um morto. O anjo disse, ele está vivo. E como está vivo, ele não ficou parado, ele já está trabalhando. O próprio Senhor Jesus, ele afirmava, principalmente no Evangelho de João, de que o meu Pai está trabalhando agora, eu não posso parar, eu tenho que fazer. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Aquilo que eu aprendi com o Pai, eu faço. Nós precisamos viver as nossas vidas diariamente com esse princípio. O que Jesus Cristo está fazendo, onde Ele está, como Ele está atuando para que eu esteja junto. Não dizer a Ele os nossos planos e pedir para que Ele abençoe, simplesmente porque é isso que você gosta. Seria mais cômodo para aquelas mulheres ficarem sentadas ali, lamentando o que aconteceu, jogando perfume no corpo, depois elas voltariam para casa para cuidar de suas vidas, para fazer os seus afazeres. Mas não, Jesus, quando entra na nossa vida, quando nós vamos buscar a Ele, Ele nos diz, venha atrás de mim, me acompanhe, porque temos muito o que fazer. Jesus está te convidando para essa realidade. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento social, mas meu irmão e minha irmã, estamos fazendo isso, e a primeira igreja batista de Rondônia, ela está, o templo está de portas fechadas, não por causa de leis de homens, não mesmo. Ela está fazendo isso por amor ao próximo, porque sabe que pode trazer algum risco para alguém. Nós experimentamos essa tristeza no final do ano. Perdemos irmãos. Ficaram enfermos outros. Ficamos com dificuldades. E não é porque desobedecemos a Deus ou qualquer outra coisa, mas simplesmente porque uma doença, ela não olha, esse é crente, aquele não é, vamos não crente. Não. Nós vivemos um tempo que qualquer um de nós pode experimentar a dor. Jesus Cristo morreu. Pessoas sofreram na época em que Jesus estava, e Jesus estava ali do lado. Mas o que tornava a vida dessas pessoas especial era justamente a confiança de que o Mestre cuidaria deles, aqui ou lá. Hoje nós estamos aqui, e esta é a grande verdade, assim como aquelas mulheres, em busca de Jesus nas nossas vidas. Portanto, precisamos olhar para onde Jesus está atuando. E nós sempre temos que olhar com o prisma da sua palavra. Nós encontramos na palavra de Deus orientação e instrução para que, no que Jesus está fazendo e para o que nós devemos fazer. Tudo encontramos aqui. Este aqui é o nosso guia, que nos mostra exatamente o caminho que o Mestre está seguindo. Precisamos obedecer, precisamos cumprir. Cada dia, cada momento. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E por estar vivo, Ele está adiante de nós, não está atrás de nós. Nós precisamos andar com Ele, estar ao lado dEle. E quando passarmos por situações de vale sobre morte, aí saberemos com certeza que não precisamos temer coisa nenhuma, porque Ele está ali ao nosso lado, porque nós estamos andando com Ele. Por fim, aquele anjo, ele disse, olha, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, está diante de vós, vão e digam aos discípulos que o seu Mestre
O nosso Senhor está vivo e Ele está indo se encontrar com vocês. E o texto bíblico narra então que elas saíram num misto de medo, de alegria. Nossa, Jesus está vivo. Eu testemunhei, o túmulo abriu. Eu não precisei virar a pedra já estava aberta, eu vi um anjo, eu tenho visto Deus cuidar de mim. Eu tenho visto o amor de Deus aqui revelado. Deus cumpriu sua promessa. E elas foram atrás dos discípulos. Mas o texto conta que no meio do caminho, Jesus vai ao encontro delas. Aí um outro ensinamento que é fantástico. Quando mais precisamos, Jesus para e olha para nós. Jesus está diante de nós. Ele está à nossa frente fazendo o caminho. Mas existem momentos, vez por outra, que Ele para, se volta para nós e diz: não tenham medo. É o que o texto bíblico diz quando Jesus se encontra com aquelas mulheres. Olha ali como é lindo o que acontece aqui. No verso 7. E depois depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como eu vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temam, não temais. Neste exato momento, aquelas mulheres, ao se depararem com o Mestre, elas só têm uma coisa a fazer. Não é falar, não é reclamar, não é dizer como a vida está difícil, porque Ele conhece o seu coração. A palavra de Deus diz que Deus sabe as nossas necessidades antes mesmo de pedir. E também em sua palavra encontramos a afirmação que não é pela multidão de palavras que somos atendidos por Deus. Aquelas mulheres estavam com seus sentimentos à flor da pele. Elas foram procurar um Jesus que estava morto e descobriram que ele estava vivo. E mais, que ele já estava atuando, e elas ficaram para trás, elas precisavam lhe dizer. E ouviram daquele anjo: vai, diga aos discípulos. Possivelmente elas começaram a pensar: mas será que eles vão acreditar na gente? Será que eles vão acreditar que nós viemos aqui e vimos o sepulcro vazio? Será que eles vão aceitar a nossa palavra? Será que, por sermos mulheres, eles vão acreditar? Quantas vezes nós somos chamados pelo nosso Senhor para uma obra, para um serviço, para uma atividade na igreja, num departamento, numa organização? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Se você foi chamado, se você está sendo testemunhou o fato que a vontade de Deus estava se manifestando, se você foi convidado depois de oração, você acha que Deus chamaria pessoas que Ele não crê que possam fazer o que Ele manda? Aquelas mulheres, possivelmente, num trajeto, ficaram cheias de dúvidas, mas era um misto de, o texto fala, misto de medo e de alegria. Será que nós tivemos um delírio? Será que é verdade isso? Tudo isso passou na cabeça. E, infelizmente, nós, diante das tragédias que estamos vivendo, muitos estão dizendo assim: será que Deus existe mesmo com essas mortes que estão acontecendo? Será que Deus realmente é real? Quando a gente vê tantos pastores morrendo, tantos crentes morrendo, tantas pessoas sendo internadas, entubadas e por aí vai. E Jesus, então, nestes momentos, quando nós parece que estamos perdendo a fé, Ele vem ao nosso encontro e Ele diz o que é mais importante aos nossos corações: não tenham medo. Não tenham medo.
eu estou aqui. Eu posso estar andando na frente, mas eu estou olhando você. Eu posso estar fazendo a obra que tem que ser feita, mas eu não esqueci de você. E aquelas mulheres, ao se depararem com Jesus, se prostram, abraçando seus pés e o adoram. É nessa hora que precisamos aprender, quando nós temos a oportunidade de estar com Jesus, de verdade, em nossa fé, na nossa simplicidade, com as nossas dúvidas, com nossas preocupações, é nessa hora que devemos colocar de lado toda e qualquer coisa e abrir nossos corações ao nosso Deus e dizer: Senhor, estou aqui, preciso de conforto, preciso de orientação, preciso que o Senhor me diga o que tem que ser feito, estou com medo, não sei o que fazer, o que escolher, que decisão tomar, não sei o que vai acontecer com a gente. Mas Jesus continua dizendo: não temam, continuem a fazer o que eu vos ensinei a fazer. Foi exatamente isso que Jesus fez com aquelas mulheres. Não temam, ide, vão agora, digam aos meus irmãos que eu vou me encontrar com eles, lá na Galileia, lá naquele lugar, que eles já conhecem. Talvez nós precisamos entender, venhamos a precisar e entender que desculpa, a emoção vai forte às vezes. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o nosso Senhor sempre nos chama para uma Galileia, um lugar de encontro, um lugar entre você e seu Senhor. Pode ser sua casa, pode ser aquela sala, aquele quarto, a varanda. Eu tive uma experiência muito agradável, de tantas que tive com o Senhor, aqui na minha casa. Quem conhece a casa pastoral tem uma varanda externa, para quem olha para a casa pastoral do lado esquerdo. Era 2h da manhã, eu estava ali em pé, olhando para fora, a rua silenciosa, e eu conversando com Deus. Às vezes Deus nos chama para uma Galileia, para uma conversa no pé do ouvido, para a gente derramar o coração, falar das tristezas, das alegrias, dos medos, reconhecer a autoridade dele na nossa vida. Precisamos fazer isso. Jesus, então, olha para aquelas mulheres que o estão adorando, que se prostraram. Possivelmente ele deve ter se agachado e disse: mulher, levanta, vai agora, vá aos meus irmãos e diga a eles que tem que se encontrar comigo. O Senhor Jesus, depois que nós nos encontramos com Ele, Ele sempre nos dá uma tarefa. Ele sempre vem em nossa direção para nos trazer conforto, segurança, mas com esta segurança vem a tarefa. Vai e diga aos outros, vai e fale aos outros que eles precisam se encontrar comigo, que eu estou esperando eles. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E hoje, assim como no passado, ele continua vivo. Ele continua indo adiante de nós, fazendo a obra que Deus estabeleceu em seu coração, agora através de nós. O apóstolo Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo-a na fé, meu Senhor Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo. Quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele se torna vivo na minha vida. Tão vivo que Ele me conduz e me mostra o caminho que eu devo andar. E nos momentos em que eu estou
talvez entristecido, preocupado, é nesses momentos que ele se volta para mim e diz: não tema, estou convosco. Não tema, estou aqui. Mas continue a anunciar, até que ele venha. Portanto, meu irmão e minha irmã, você tem buscado Jesus? Se o tem buscado, busque-o de maneira viva. Busque o caminho que ele está trilhando. Busque-o sempre esperando, tendo a certeza de que ele nunca vai te deixar sozinho. Aleluia! Cristo já ressuscitou. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque podemos aqui reunidos estar e glorificar o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Que possamos nós, convictos da presença de Jesus, a cada dia testemunhar ao mundo: Cristo está vivo, reina e quer alcançar o coração de toda e qualquer pessoa. Agradeço ao Senhor a oportunidade deste momento de compartilhar a tua palavra, que teu povo possa, alimentado por ela, servir-te de todo o coração. No nome de Jesus. Amém. Amado, amada, guarde isso em seu coração. Busque ao Senhor enquanto está perto. Invoque-o enquanto pode-se achá-lo. Meu querido, minha querida, nós vamos encerrar o nosso culto ao final do culto desta noite, nós temos um vídeo muito importante. Fotos que nós tiramos, os irmãos tiraram no seu café da manhã, da Páscoa, e nós juntamos essas fotos e vamos publicar agora, para que você possa conosco celebrar ainda mais a comunhão que temos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.